Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quem não estava aqui ontem, levanta a mão para eu ver. Uau, acho que vou pregar de novo então, tem muita gente. Eu ouvi dizer que tinha show do Alok ontem, certo? Nada a ver que vocês estavam aqui não, né? Não, então tá bom. Vai que, né? Então quem estava aqui ontem, acho que vai responder isso rápido, né? A pergunta que eu tenho já para começar essa noite é essa: o que realmente nos faz felizes na vida? Ontem a gente falou de felicidade, né? Macários, o que é ser feliz plenamente, o que é ser feliz de verdade. E falar dessa realidade de ser feliz de verdade é algo extremo, que a gente pode prestar atenção que o próprio Deus está criando esse conceito e essa realidade em nós. Eu quero primeiro conceituar um pouco essa realidade, o que realmente nos faz felizes na vida. Vou te contar uma história. Por 76 anos, alguns pesquisadores de Harvard, eles fizeram então eles estavam em busca dessa resposta, o que realmente faz uma pessoa feliz. E durante algum tempo eles acompanharam, desde o ano de 1938, 700 rapazes da universidade e de fora da universidade, de um bairro pobre, também lá perto, de Boston. Eles acompanharam o desenvolvimento dessas pessoas para tentar descobrir qual é o segredo da felicidade, o que realmente faz uma pessoa feliz. E essa pesquisa avançou muito e foi por muito tempo essa busca total. O que aconteceu é que depois de um tempo esses pesquisadores entenderam que eles não chegavam numa resposta. Então eles assumiram a responsabilidade de partir para a segunda geração. Então esses 700 rapazes cresceram, né, eram universitários, cresceram, tiveram filhos, e os pesquisadores então assumiram a responsabilidade de passar a pesquisa adiante para outros pesquisadores continuarem a pesquisa com os filhos agora. E esses filhos então cresceram também, e aí tiveram filhos também. Então eles pegaram os pais, né, os filhos e os netos, essas 3 gerações, para tentar então entender o que é de fato a felicidade, ou como ela se dá, né? Tem um vídeo, o TED Talks, uma palestra que fala um pouco disso, está muito famoso. Se você colocar lá o segredo da felicidade, buscar TED Talks, você vai ver que é parte dessa pesquisa relatada nessa palestra. É extremamente interessante. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção por causa dessa palestra e o que me traz hoje aqui à noite para conversar com vocês é exatamente o resultado dessa palestra, o resultado dessa pesquisa. O resultado dessa pesquisa é que fundamentalmente o que eles entendem que o mais importante para manter pessoas felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos relacionamentos. Então a pesquisa conclui que então o que realmente faz uma pessoa feliz é a qualidade dos seus relacionamentos. Pronto, fim de papo. Foi uau, bela pesquisa. Durou 3 gerações e chegou à conclusão de que para realmente ser feliz, isso quer dizer que envolve a qualidade dos seus relacionamentos. Buscando pelas escrituras e pela realidade de todos os seres humanos, a segunda pergunta que agora eu faço, com base nessa resposta, que se realmente eu tenho que ser feliz, para eu ser feliz depende da qualidade do meu relacionamento, a pergunta agora é: como podemos ser felizes quando os nossos relacionamentos são marcados pela injustiça? Como que eu consigo ser feliz então? Então quer dizer que essa felicidade não depende de mim. Se é baseado ao relacionamento, quer dizer que a minha felicidade também está relacionada a que outra pessoa vai fazer, o que a outra pessoa vai ser comigo. Então, se a qualidade dos meus relacionamentos influencia na minha felicidade, quer dizer que esses relacionamentos são fundamentais para eu ser uma pessoa feliz, certo? Então, como que eu posso ser feliz se os nossos relacionamentos são marcados pela injustiça? Eu não sei se você sabe, mas essa é a grande marca do ser humano, a injustiça. Talvez você não tenha percebido ainda e nem tenha se dado conta que você não é uma pessoa plenamente feliz, e você faz uma análise agora da sua vida e fala assim: mas eu tenho relacionamentos saudáveis. Mas ao longo da história da humanidade, a gente pode ver que nós temos muitas marcas de injustiça na nossa história. Talvez uma muito forte na sua própria vida. Essa é uma marca que prevalece no ser humano, a injustiça, um dos maiores desafios que a gente precisa vencer. Ela causa danos quase irreversíveis na gente. Ela causa problemas assim muito sérios e faz com que a gente comece a perceber que por diversas situações a gente fica vulnerável a coisas alheias,
as situações que outras pessoas colocam para a gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a pensar é como então esses relacionamentos foram influenciados pelo mundo, pela injustiça, e a injustiça influenciar esses relacionamentos, e por que a gente não consegue ser feliz. Essa imagem explica um pouco isso. Quando eu olho essa imagem, eu começo a perceber que de fato nós temos uma marca de injustiça na nossa vida. Você já parou para pensar que esses acontecimentos são pequenos, pensados assim, rapidamente da nossa mente? Isso me faz começar a entender que meus relacionamentos, os nossos relacionamentos como seres humanos, eles são marcados pela injustiça. Relacionamentos dos seres humanos são marcados pela injustiça. As pessoas sofrem por causa da injustiça dos outros. Tem pessoas que sofrem porque o outro está causando esse sofrimento. Não porque ela pediu isso, não porque ela quis isso para a vida dela. Então eu não tenho como ser feliz quando o meu relacionamento depende de outra pessoa. Eu não tenho como ser feliz se a felicidade depende de outra pessoa. Mas a pesquisa diz que sim, que essa é a qualidade de sua vida, da felicidade, está envolvendo isso. Essas são as marcas da humanidade. A gente olha crianças com fome, guerra acontecendo, pessoas sendo assassinadas, crianças morrendo sem ajuda qualquer. Isso são marcas reais da injustiça que existe entre nós. Eu acho que você se lembra também, quando a gente vai para as escrituras, do rei Davi. O rei Davi também, ele resolveu se engraçar com uma moça, né? Estava lá na janela, fazendo o que, não sei, mas estava lá na janela, se engraçou com ela, deitou com ela, de repente falou: agora eu estou grávida. Davi teve uma brilhante ideia. Já sei, eu vou pegar o seu marido que está lá na guerra, servindo lá, como homem fiel, vou trazer ele de volta, ele deita com você e eu resolvo o meu problema. E de repente o homem vai para casa, mas ele não consegue dormir, pensando que os seus amigos soldados estão lá na guerra, a arca da aliança está lá na guerra, a presença de Deus está lá, ele vem embora para dormir, descansar na casa dele. Parecia que tinha algo de errado, e de fato tinha. E aí ele não consegue dormir com a mulher dele, então ele vai embora, né? Dormir, viu gente? Dormir. E aí o que acontece? Davi tem outra brilhante ideia, já sei, vamos matar ele, assim eu resolvo meu problema. O que Urias teve com isso, gente? Que mal Urias fez? Pelo contrário, Urias era um excelente soldado, se preocupava com o seu batalhão, se preocupava com a guerra, que a presença de Deus estava lá, e morreu. E o Davi que fez isso. Você está percebendo que desde sempre os relacionamentos são marcados pela injustiça? Pessoas sofrem por causa da injustiça dos outros. É muito comum a gente perceber isso. E quando a gente percebe isso, algumas coisas a gente tem que olhar para a nossa realidade hoje. Eu não só olho para as escrituras, mas eu olho para hoje, o que está acontecendo no mundo hoje. Tem uma imagem que está marcada na cabeça de todo mundo. Eu acredito que todo mundo viu essa imagem, essa aqui. Todo mundo viu isso. É a imagem que mais marcou a nossa geração. Crianças morrem por causa do pecado dos outros. Você sabe por que criança morre? Que os refugiados passaram aquela crise? Por causa da dureza do coração das pessoas. Ela não tinha nada a ver com essa guerra. E essa é a cena que mais marcou esse momento trágico da nossa vida. Isso me faz pensar que a gente não consegue ser feliz baseado na outra pessoa, porque os nossos relacionamentos são manchados pela injustiça. Eu acredito que os pais estavam tentando só fugir de uma guerra, e esse menino se foi com isso. E a gente só sente muito. É verdade que coisas ruins acontecem com pessoas boas por causa dos nossos pecados e por causa do pecado dos outros também. Algumas pessoas me procuram e falam assim: pastor, eu sou uma pessoa tão boa. E de fato é, a gente conhece, sabe por que eu sofro tanto, por que tem tanta coisa ruim acontecendo comigo, por causa do seu pecado e por causa do pecado dos outros. Mas quer dizer que o meu pecado traz coisas? Não é que traz. A gente cria consequências na nossa vida. Isso aqui é dureza do coração que fez isso. Ninguém quis estender as mãos. O pai ficou sem alternativa, entrou no barco, essa criança morreu. Mas não é só isso. A gente pode falar de situações mais próximas ainda da gente. Por que a gente não pode falar de casamentos que são marcados pela traição? Por que a gente pode falar que de fato alguns casamentos foram marcados por isso, e as pessoas então ficam com aquela marca profunda dentro dela, que quem foi traído sabe como que é, sabe como que é a dor de carregar isso? Por que a gente pode falar também de mulheres que foram abandonadas pelo seu marido, pela sua família? Por que a gente não pode se lembrar de situações em que a gente via mulheres abandonadas? No Brasil não é tão comum isso aí, mas quando o casamento, sim, muito comum.
E uma situação um pouco mais relevante do que a mulher abandonada, aquelas que são também espancadas. Isso pode estar acontecendo aqui dentro da igreja, sabia? Sim. São situações que provam para a gente que os nossos relacionamentos são marcados pela injustiça, mas criam marcas profundas na gente, marcas que a gente não consegue carregar mais. Quem já passou por essa situação sabe o que eu estou dizendo, porque ele simplesmente começa a olhar para a vida dele e fazer perguntas. A pergunta é: por que, Deus? Por que, Deus? Por que comigo? Por que está acontecendo isso? A gente pode se lembrar também de crianças que são abandonadas. Tem muitas crianças que são abandonadas. Recentemente eu li a história de uma mãe que largou o filho dentro do McDonald's, num país aí. Então as câmeras pegaram uma criança de quase 3 anos de idade. Lá ela colocou sentadinha, falou: já volto, e foi embora. Chegou o final do dia, as pessoas percebendo que aquela criança estava sozinha, chamou a polícia. O que está acontecendo? Foram investigar e encontraram a mãe. A mãe falou assim: olha, eu não tenho condições de cuidar do meu filho, eu estou passando fome e ele também, e a única maneira dele ser amparado é se eu abandonar ele. Aí o abrigo vai pegar ele, mas se eu levar lá eles não pegam. Injustiças. Como que a gente pode lidar com essa situação? Qual que é o momento que a gente deve lidar com essa situação? Mais do que isso, além de crianças que são abandonadas, tem um problema que acontece muito comum com a gente, que a gente talvez não dê tanta atenção. São crianças que são violentadas. Essa é a marca que a gente carrega. Quantas pessoas ao longo da sua vida carregam profundas marcas porque foram violentadas ao longo da sua história? E aí com isso ela não consegue ter o brilho mais de viver. Ela tem dificuldade nos seus relacionamentos, ela tem dificuldade hoje para se relacionar com o seu marido, com sua esposa. Ela tem dificuldade no seu psique de saber de fato qual é a identidade que ela tem. Ela tem dificuldade com a sua própria bio. Ela olha para ela e fala assim: eu sou homem, mas parece que eu não me sinto homem. Eu sou mulher, mas parece que eu não me sinto mulher. Tudo isso aconteceu. Relacionamentos marcados pela injustiça, situações que a gente vive hoje no nosso cotidiano. E não só crianças que foram violentadas, mas crianças espancadas também. Existem muitas coisas que acontecem perto de você. Se então a nossa felicidade está atrelada à qualidade dos nossos relacionamentos, eu digo para você com toda certeza: como a gente vai ser feliz então? Então quando eu olho para toda essa situação, olho para a minha vida e falo assim: se eu fui vítima disso, eu tenho que entender 2 coisas. Primeiro, eu preciso de algo que me liberte disso, algo que liberte a minha vida disso. Tem uma situação que é a que mais me choca ainda. Essa: quantos idosos são abandonados? Era muito comum, gente, algumas décadas atrás, os idosos eram abandonados na estação de trem. Existem diversas histórias em estação de trem, de pessoas que trabalhavam lá e relatavam isso, que os filhos falavam assim: pai, eu já volto. Entravam no trem e ia embora. O senhorzinho ficava lá com a mala horas e horas e horas esperando. Alguém falou: o senhor está perdido? Não, estou esperando meu filho. Ele foi, ele já volta. Todo mundo ia embora, aquele senhorzinho estava sozinho lá, ele tinha sido abandonado. Diversas histórias dessas. Isso não mudou, até hoje acontece assim também. As pessoas então abandonam os velhos. Quantas pessoas às vezes está passando dentro da sua casa e aí fica aquela marca profunda. E a pergunta é: o que eu vou fazer com isso agora? Como que eu vou viver? E não só isso, eles passam a viver como escravos do seu próprio trauma. Aquele que foi violentado vive com isso sempre à sua mente. Aquele que foi traído, aquela que foi traída, vive com isso sempre à sua mente. As pessoas que foram de alguma maneira injustiçadas, maltratadas, elas vivem então com isso em sua mente o tempo todo. Como eu posso ser feliz agora, se isso aconteceu comigo? Faz sentido para você? Sim? Faz cabecinha. Faz sentido para você tudo isso? Quando eu penso em pessoas que estão vivendo essa escravidão por causa do seu trauma, é só a gente olhar para a vida dela, a gente percebe que elas estão presas no seu passado. Alguma coisa aconteceu na vida dela e deixou ela totalmente presa a essa situação.
Essas situações deixam marcas profundas na vida da gente, marcas assim que não dá para a gente esquecer mais. Nós, como cristãos, lidamos com isso todos os dias. Às vezes você não percebeu, mas você encontrou com alguém no supermercado. Aquela pessoa está passando por uma situação terrível, ou vem passando uma situação terrível, mas ela sorri e fala bom dia para você. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. E a gente não percebe que cada vez mais a gente está vivendo uma geração doente por causa dos seus traumas do passado, por causa daquilo que aconteceu na vida dela. Às vezes você pode ser que seja uma pessoa assim também, que aconteceu algo na sua vida que você nunca contou para ninguém, guardou lá dentro de você, mas em algum momento isso aflora, e a pergunta que vai surgir para você é: o que eu vou fazer com isso? Às vezes o problema que você está vivendo no seu casamento é fruto do trauma do passado. Às vezes o problema que você tem comportamental é fruto do trauma do passado. Crianças que são expostas à pornografia sofrem com isso a vida toda. Pessoas que foram espancadas na adolescência, na infância, sofrem com isso a vida toda. E é assim que acontece. Aí a gente precisa olhar para as Escrituras e tentar ter respostas para isso. Tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase muito interessante e eu quero colocar essa frase para você. Ele fala assim: o mais importante de tudo não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. E essa frase me faz refletir e leva ao nosso tema hoje. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Quando você olha para a sua história, olha para a sua própria vida, você que foi abandonado na sua família, você que viveu um trauma, o que você vai fazer com isso? Sim, quando a gente conhece as Escrituras, você tem resposta para isso. Deus te dá a capacidade de olhar para essa situação e mudar totalmente essa situação. Então, quando eu olho para isso, essa pergunta faz sentido para mim. Peraí, então o que eu vou fazer com isso? Chega um momento que é o momento que a gente tem que se libertar disso. E essa pergunta tem que ter resposta. O que você vai fazer com o que fizeram de você? Você vai ficar chorando eternamente? Você vai ficar então guardando esse trauma com você para sempre? Você vai continuar insistindo para o seu casamento acabar, sua vida ficar arrebentada, porque você não quer colocar isso para fora? Eu tenho que insistir na pergunta: o que você vai fazer com o que fizeram com você? Talvez seja a hora, e hoje o dia, de você colocar isso para fora e falar assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de respostas para isso. Situações acontecem com a gente o tempo todo. O ser humano é marcado pela injustiça. Não tem como ser feliz baseado no nosso relacionamento. Sinto muito, eles estavam errados. Não tem como ser feliz baseado no relacionamento que eu dependa de outra pessoa, porque nossos relacionamentos são contaminados pelo pecado. Injustiças acontecem, você querendo ou não. Talvez você era uma criança, nem sabia de nada, e alguém fez algo com você, e você não tinha culpa nenhuma, e carrega uma culpa que não é sua. Então o que você vai fazer com o que fizeram de você? Tem um texto bíblico que eu quero trabalhar essa noite com vocês, é o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Nós vamos ler um texto um pouco longo, mas a ideia, a história toda está lá. Se você tiver com o seu aplicativo, com a sua Bíblia, marca isso, leia isso, tome nota disso, pratique isso, não saia daqui da mesma forma que você chegou. Hoje é o dia de você mudar isso e levar essa esperança para outras pessoas também. Você vai ter oportunidade para falar para outras pessoas sobre isso. Você vai falar assim: você não precisa ficar assim para sempre. Você não precisa se alimentar disso para sempre. Você não precisa viver com esse trauma para sempre. Tem uma solução para você. Tem algo que as Escrituras colocam para você. O que você vai fazer com o que fizeram de você? Abra as Escrituras e olhe. Vamos ler juntos aí? Acompanhe na sua Bíblia, no seu celular. Como diz então? Versículo 47 diz assim: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si:
como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do seu filho, do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não creriam e quem iria o trair. Prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Até aí. Essas palavras de Pedro é a confirmação de que poucos discípulos entenderiam de fato quem é Jesus. Este é um texto extremamente complexo teologicamente, e para a gente ler assim e falar de algo, mas é extremamente simples quando a gente tem um contexto de entender para quem Jesus está falando. E o que Jesus está falando para aquelas pessoas é que eles não podem mais se alimentar da antiga lei. Eles não podem mais acreditar e ficar na cabeça deles que tudo que vai acontecer com eles é exatamente como está escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento estava afirmando sobre ele. Ele era o cumprimento de toda a lei. Era isso que ele está dizendo. E quando ele fala sobre isso, sobre ser a sua carne, o seu sangue, ele está falando exatamente isso. Vocês não devem acreditar e colocar sua confiança agora na lei, mas sim em mim. Eu sou o cumprimento da lei. Além disso, o que Jesus está falando é que ninguém sobrevive se não for por Ele. Ninguém tem chance dele, sem Ele. Uma das coisas que eu aprendi, olhando para tudo isso, é que muitas vezes estas profundas marcas que geraram na nossa vida, elas perduram para muito tempo, porque a gente se alimenta delas. E Jesus está falando exatamente isso. Enquanto você se alimentar de coisa que não tem a ver comigo, de algo que não é meu, você não tem vida em si mesmo. Uma coisa que a gente pode entender rapidamente, o que Jesus está falando é: eu preciso me alimentar dele. Os antepassados se alimentaram do maná e morreram. Deus providencia situações para que você sobreviva, mas elas são passageiras. Mas quando a gente se alimenta do próprio Jesus, esse sim é eterno. O que ele está falando é: aquilo que aconteceu lá foi providência de Deus, para mostrar que um dia eu viria e alimentaria vocês para sempre. Ou seja, vocês viveriam para sempre. Mas acontece que quando a gente pensa nessa ideia de olhar para a nossa vida e tentar ser feliz apesar daquilo que aconteceu conosco, uma das coisas que me dificulta entender é: como que eu posso então vencer essa dificuldade que aconteceu comigo no passado? Eu olho para esse texto e começo a aprender. A primeira coisa que você deve fazer é: alimente-se do pão vivo. Comece a observar
Muitas pessoas que foram magoadas, prejudicadas, feridas na sua história, às vezes guardam rancor, guardam a mágoa, e guardam também a lembrança e se alimentam disso. Por mais que você quer esquecer, parece que ela não vai embora. Pessoas que sofrem muitas doenças psicossomáticas, porque colocam na sua cabeça tudo aquilo que aconteceu, e a sua vida vai lá para baixo. Mas a palavra de Deus orienta a gente assim: alimente-se do pão vivo que vem do céu. Como que eu posso fazer isso? Olha o versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não há outra maneira de viver plenamente e ser feliz plenamente sem ter essa máxima comunhão com Jesus. Essa é a ideia. Não há como ter vida plenamente feliz sem comunhão plena com Jesus. É uma das coisas que a gente tem dificuldade. Vir à igreja não significa que você tem comunhão plena com Ele. Significa que você precisa se alimentar totalmente dele. Você sabe o que é isso? Para o judeu é uma tipificação muito comum: eu sou o pão da vida. Para a gente, talvez aqui no sul seria o churrasco da vida. É algo que é básico e essencial para a alimentação. Mas é muito mais profundo que isso. Ele fala assim: eu vou te sustentar para sempre. Você não vai se preocupar com isso. Quando a gente olha teologicamente, é exatamente isso. É Jesus que sustenta aqueles que são dele, no próprio caminho dele. Quando a gente olha para essa realidade, eu percebo que a minha história pode ser mudada assim, quando eu passar a me alimentar do próprio Jesus, e não da mágoa, não do rancor, não da vontade de me vingar, não da lembrança. Como que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que você tem que entender então é essa: não há marcas que Jesus não tenha levado na cruz. Todo o peso de pecado Jesus carregou na cruz e levou. Então, se aconteceu algo com você na sua história, lembre-se, Jesus morreu por isso. Entrega para Ele. Ore e fala: Senhor, eu não quero mais carregar esse sentimento, essa dor, esse negócio. Eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero fazer com que a minha vida de fato tenha qualidade. Eu quero fazer com que minha vida valha a pena. E isso começa a dar um norte para você. Se alimente do pão vivo que vem do céu, porque de fato não há marcas que Jesus não tenha levado na cruz. E sabe qual é o segundo passo? Viva para Jesus. Para de viver para aquilo que era para você. Muitas vezes você tenta viver focado em alguma meta, alguma coisa, que você sempre esbarra naquilo que fizeram com você, e esse ciclo volta de novo, fica essa ideia toda e nunca mais acaba. Então viva para Jesus. Como que eu faço isso? É exatamente isso. Uma vida para Jesus representa uma nova vida no mundo. Quando você vive para Jesus, você deixa as marcas do passado da sua vida, você deixa aquilo que fizeram com você para trás, é uma nova vida. E o que Jesus fala é exatamente isso. Olha para todos os personagens que foram tocados por Jesus. Toda a vida deles foi transformada. Toda. De todos esses. Pode pensar em todos. Aqueles que eram cegos foram transformados. Mas não é porque ele passou a ver. A mente, o coração, as intenções, as atitudes foram transformadas. Olha para Zaqueu. Zaqueu não tinha nenhum problema físico, a não ser que era tão pequeno quanto eu, mas não é problema físico. Zaqueu foi transformado a sua mente, o seu coração, o centro das suas intenções foi transformado. Quando a gente vive para Jesus, é exatamente esse que a gente faz. Senhor, aquilo que eu fiz de errado, eu quero me consertar, e eu vou viver agora para o Senhor, não mais para mim mesmo. E abandona a vida dele. Olha para Paulo. Paulo então fazia coisas terríveis à igreja, mas era em nome de Deus. Paulo vivia para perseguir cristãos porque ele achava que essa era a vontade de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, mudou. E o que mudou na vida de Paulo? Primeiro o encontro com Jesus. Depois Jesus faz com que ele entenda o contexto todo, quem ele era, ele aprende com os apóstolos, e Paulo se envolve com a missão. 3 coisas importantes: encontro com Jesus, aprenda sobre Jesus e se envolva com a missão. Transforma a vida das pessoas. Então, viver para Jesus é isso. Olha o versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, olha isso: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, se você quer se alimentar do pão vivo que vem do céu, entenda que só é possível quando você vive para essa causa. Todo aquele que se alimenta de Jesus vai o quê? Viverá por minha causa.
Se alimentar de Jesus requer o compromisso de viver por causa dele. Confie naquele que te leva para a eternidade. Às vezes você então está confiando nos seus métodos, na maneira como você vai fazer a sua vida e o seu ministério. Aí sabe o que acontece? Você se dá mal, porque você não conseguiu digerir direito o que Jesus é, o que Ele está fazendo para você. Uma das coisas principais que a gente deve fazer, a gente deve confiar nele, porque são os passos dele que nos levam à eternidade. É caminhar o caminho que Jesus seguiu. Você sabe o que quer dizer a palavra discipulado? Significa pisar aonde o outro pisou. Jesus, ele deu esses passos rumo à eternidade. O discipulado é isso: eu vou pisar onde Jesus pisou, eu vou fazer como ele fez, eu vou viver como ele viveu, eu vou me alimentar dele. Sabe o que significa se alimentar dele? Significa que tudo que você precisa para sobreviver vai vir dele. Entendeu? Tudo que você precisa, o básico, o essencial para você viver, que é a comida, vai vir dele. Tudo que você precisa para ser e viver, vai vir dele. Você vai pegar dele e vai devolver para ele, em forma de vida. Talvez precise de uma maneira para a gente entender isso. Então hoje é o dia de você recomeçar o seu relacionamento com Deus. Algumas pessoas passaram anos dentro da igreja, presos nos seus traumas, presos daquilo que aconteceu, pedindo oração para todo mundo, para o pastor, para a igreja, para todo mundo, e não entendeu que os passos são esses. Recomece sua vida se relacionando novamente com Deus, chamando Ele: Senhor, olha para mim, para o meu coração, me cura disso, dessa tristeza, daquilo que eu tenho passado, dos meus traumas do passado, mas tome atitudes práticas. Tenha Ele como sua base toda. Faça com que os seus passos sejam os passos dele. Viva para Ele. Recomece o seu relacionamento com Ele. Olha o texto, versículo 65, fala assim, prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. É o próprio Deus que proporciona esse encontro. Você sabia disso? Você está aqui porque o próprio Deus pensou em você, cuidou de você e proporcionou um encontro entre vocês. Você não pode ser de Jesus se o próprio Deus não te der para Ele. Está escrito isso. Você não tem como ser parte daquilo que Jesus está fazendo se o próprio Deus não te der para Ele. Mas a dúvida paira no nosso coração, não é verdade? A gente fica em crise às vezes, fala: será que Deus me deu mesmo para Jesus? Porque parece que eu estou vivendo uma vida tão ruim, parece que minha vida está tão torta que eu não consigo ver esse Jesus bonito. Não deixe feridas eternas no seu coração. Não tem nada que Jesus não possa curar, mudar, transformar. A sua vida e o seu passado também pertencem a Ele. E quando você tem esse encontro eterno com Ele, todo o seu passado também é transformado. Jesus, Ele não está aqui para passar um telão da sua vida e falar assim: olha lá o que você fez, está vendo? Naquele dia, no encontro glorioso que nós teremos com Ele, sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar para você e falar assim: vem, foi por você que eu morri, está tudo certo. Dá para perceber isso? Pensando nisso, eu tenho que viver essa vida hoje aqui. Algumas pessoas não percebem e vivem com feridas eternas, vivem de maneira como não deveria viver, vive como se não fosse cristão, porque prega, ora, canta louvores, mas dentro do seu coração lembra daquilo que aconteceu lá no passado, e não consegue esquecer mais disso, e não trabalha isso. Parece que tudo que aconteceu com você fica sempre vindo à sua memória, causando problema no seu casamento, na criação de filhos, no relacionamento do trabalho. Parece que você não acredita que Deus conduziu a sua história até aqui. Me leva a entender que você está seguro com Jesus. Olha para mim um instante. A sua história é Jesus que está cuidando. Por pior que ela seja, por mais terrível que tenha acontecido, Jesus cuidou de todos os detalhes. Você fala assim: Jesus, mas até daquele ruim que aconteceu comigo, isso é consequência do pecado. Jesus morreu por causa disso. Jesus morreu para que você não sofresse eternamente com isso.
não se revoltasse ao ponto de querer vingança para isso, mas Ele morreu para que o seu coração fosse transformado e brotasse amor, mesmo em meio a isso. Você está seguro com Jesus? Olha o que o texto fala. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Essa palavra é muito dura para vocês? Eu estou falando que vocês têm que se alimentar de mim, eu estou falando que tem que ser só comigo, eu estou falando que eu tenho que ser a base da vida de vocês. Então essa palavra é muito dura para vocês? Vocês querem continuar insistindo que a lei vai fazer algo para vocês? Vocês não entenderam que o próprio Deus me mandou para que eu fosse o cumprimento da lei, que vocês se alimentassem totalmente de mim, que vocês dependessem totalmente de mim? Essa palavra é muito dura para vocês? Vocês querem ir também? Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Há um outro Salvador? Há uma outra pessoa que tem palavras de vida eterna? Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Essa é a palavra de Pedro. Essa é a certeza que me dá segurança. E quando eu olho para ela, eu fixo os meus olhos naquilo que eu preciso viver todos os dias. Eu sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para Te encontrar. Música do Leonardo Gonçalves. E fala assim para mim: eu vivo para um momento glorioso de um encontro com Jesus, e não para as coisas terrenas. A minha vida existe para que Ele tenha um sentido e significado quando eu tiver esse encontro com Ele, e não para que os meus desejos, meus prazeres e os meus traumas se cumpram agora. Eu vivo para que o próprio Jesus seja revelado na minha vida, não para que a minha vontade seja feita. Então a história da minha vida, por pior que seja, por mais traumática que seja, ela não tem que determinar para onde eu vou. Quem faz isso é Jesus. Eu sou um estrangeiro aqui. Serei ferido, machucado, magoado, destruído, mas salvo pela graça de Jesus. Amém, gente? Dá para perceber isso? Você tem que entender essa ideia. A cruz é o amor. A cruz é a resposta de Deus para tudo isso. O meu filho morre por causa do pecado que está na humanidade. O meu filho morre no lugar que você deveria morrer. Ele morre por causa da consequência do pecado que está gerando todo mundo. Ele morre. Apesar de muitos relatos bíblicos de injustiça, eu quero que você perceba uma parte da oração de Jesus e olhe para o seu passado através dessa oração. Vista os óculos da oração de Jesus e faça isso. Lê comigo. 1, 2, 3 e... Olhe para a sua história com esses óculos. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Senhor, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo o pecado dos outros. Então trabalhe no perdão do seu coração, para que ele seja tão forte quanto aquilo que Jesus está fazendo. É só você olhar o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 27. Ele coloca um relato de como é a vida. Às vezes você está se sentindo injustiçado por tudo que aconteceu com você, por você ter sido abandonado, por você ter sido espancado na infância, violentado. Às vezes a sua vida é marcada por traumas e você não entende por que, Deus, eu passo por tudo isso, e carrega isso sempre. Mas quando eu olho para pessoas transformadas por Jesus, eu tenho então a vontade de viver com Jesus. E o apóstolo Paulo deixou um relato pronto para todos nós que queremos resposta. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Você vai fazer o que o apóstolo Paulo fez. Ele fez isso. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Recebi dos judeus 195 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos maus compatriotas, dos meus irmãos,
perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos nos desertos, perigo no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. O apóstolo Paulo foi o homem mais feliz do mundo, porque ele mesmo relata em Filipenses 4: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que... Coloca a mão assim sobre o seu coração, feche seus olhos, fala assim comigo: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo se alimentou do pão vivo que vem do céu, é por isso que ele é forte. O apóstolo Paulo só consegue falar isso porque ele olhou para Jesus e não para as coisas que estavam acontecendo, as marcas que causaram na vida dele. Ele se alimentou do pão vivo que vem do céu e não daquilo que aconteceu na história dele. Ele se alimentou daquilo que Jesus falava quem ele era. Você é, Paulo, filho amado, darei a você a coroa de justiça, você estará comigo no paraíso, eu serei o seu Deus, você estará comigo para sempre. Isso tudo vai passar, vai acabar, você não vai viver sofrendo para sempre, essa angústia, essa dor vai acabar. Acredite, confie, persevere, ainda que você esteja apanhando, Paulo, ainda que tenha sido difícil, ainda que esteja dolorido para você, Paulo, confie em mim. Ele acredita nessas palavras, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele qual eu me alimento, tudo posso porque eu suporto por causa dele. Os meus traumas não dizem quem eu sou mais, os meus traumas não determinam para onde eu vou. Eu sou forasteiro aqui, eu vou para o eterno lar, onde o próprio Deus vai me encontrar. Essa é a realidade de todo cristão. Essa deve ser a sua realidade também. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando algumas lembranças soprarem no seu ouvido, lembre-se de se alimentar de Jesus. Ore, leia a sua palavra, cumpra com sua vontade, seja discípulo dele. E fale isso: tudo posso naquele que me fortalece. Porque essa é a marca que ele deixou para a gente. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a ter um momento seu com Deus. Agora é a hora de você colocar diante dele quais são os traumas que você precisa dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quais são os traumas que você precisa colocar para fora e falar assim: tudo posso naquele que me fortalece. Agora é a hora de você colocar em oração: Senhor, isso aconteceu na minha vida, aquilo também, aquele outro também, mas tudo posso porque é o Senhor que me fortalece. Senhor, eu vivi momentos de dificuldades, angústia e dor, mas eu sei que é o Senhor que me fortalece. Eu vivi momentos difíceis, mas eu sei que é o Senhor que me fortalece. Eu sei que não há nada, Deus, que possa mudar essa história, que o Senhor me ama e continua cuidando de mim.
que é o Senhor que cuida de cada um de nós. Nós sabemos que é o Senhor o dono da nossa história, aquele que cura as nossas feridas, os nossos traumas, aquele que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Senhor, nós estamos aqui porque nós acreditamos que é o Senhor o dono da nossa história. Ainda que a nossa história seja marcada, Deus, por tantos desastres, por tantas coisas terríveis, essas coisas não dirão mais quem nós somos. Essas coisas não dirão mais como deve ser o meu casamento, a minha história, porque nós queremos nos alimentar do próprio Jesus, do pão vivo que vem do céu, da Tua palavra que nos alimenta, Senhor. É esta palavra que vai nos sustentar, assim como o apóstolo Paulo disse. Nós cremos no Senhor, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque Ele é o pão vivo que vem do céu. Obrigado por isso, Senhor. Trabalha nos nossos corações, na nossa vida, para que a gente seja curado, Deus, definitivamente disso, Senhor, para que esses traumas não tenham mais a última palavra na nossa vida, mas que o Senhor tenha a palavra de vida eterna em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Coloque-se em pé um instante. Tem uma música que eu quero cantar com vocês, ela é mais ou menos assim: me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Coloca a mão assim sobre o seu coração, cante comigo assim, ó. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vamos do início de novo, juntos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Erga sua voz, cante. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Você pode falar assim, ó: nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo
cante comigo então. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, nós precisamos de ti, Deus. Mais do que tudo, nós sabemos que o Senhor é a cura para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente. O Senhor é a cura de todos os traumas. E eu peço em nome de Jesus, cure os traumas que a gente vem carregando, Deus. Que os nossos relacionamentos corrompidos pelo pecado não sejam então o centro da nossa alegria, mas que o Senhor seja o centro da nossa alegria. Que o Senhor transforme o nosso coração cada vez mais, que a gente possa confiar no Senhor, descansar a nossa mente, o nosso coração no Senhor, ó Deus, e saber que cada vez mais é o Senhor que está trabalhando na nossa vida. Não deixe que essas mágoas, as coisas que aconteceram na nossa vida, digam como nós viveremos, Deus, mas que a Tua palavra tenha em nós a última cartada, a última palavra sobre nós, seja Sua, Jesus. Nós estamos aqui pelo Senhor e queremos viver unicamente para o Senhor também. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: seja curada em nome de Jesus.